Olá, Alexandre Garcia, bem-vindo à CNN Brasil. Alexandre, o país vive uma das maiores crises da sua história, uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, porque envolve saúde pública. E dentro dessas múltiplas crises que estamos vivendo, o senhor se tornou uma das vozes principais aí que tem se saído em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria ouvir de você por que essa defesa e se o senhor não considera que o presidente Jair Bolsonaro também não tem grande papel como responsável por essas crises. Bom, em primeiro lugar, dos meus 80 anos, eu já vi crises maiores do que essa, né? Na hora que o Getúlio se matou, por exemplo, na hora que o Jânio Quadros renunciou, né? E mais os impeachment de 2 presidentes, né? Nós tivemos muitos. Eu diria que temos uma crise dupla. Agora, outra coisa, eu não vou concordar com o enunciado de que eu defendo o presidente Bolsonaro, né? Eu estou procurando analisar os fatos, né? E condenar, no lado da mídia, uma militância que eu acho que eu não vi isso em toda a minha vida de jornalista nos últimos 50 anos. Eu entrei no Jornal do Brasil em 71 e tínhamos uma orientação de cima a baixo, né, de absoluta neutralidade em relação à notícia, a gente apresentar a notícia tal como ela é, sem embrulhá-la em pacotes feios ou bonitos, né, e com isso a gente estaria também embrulhando o nosso leitor. É uma crise, sem dúvida. Eu diria que é uma crise, é uma dupla ameaça, uma ameaça sanitária e uma ameaça econômica, né, que está sendo combatida erradamente, né, separando as coisas como se fossem alternativas. Se defender a vida, tem que parar a economia. Se parar a economia, está agredindo a vida. Quando as duas ciências, a ciência da economia e a ciência da saúde, têm que agir de forma inteligente, de forma sensata, para que nós tenhamos menos mortes e menos consequências. Nós estamos entrando numa fase econômica de catástrofe, né? Essa é a verdade, né? Embora haja uma catástrofe sanitária também, chegando aí a 14, 15 milhões de mortos, isso é terrível, né? Isso é terrível. E pegando exatamente as pessoas mais suscetíveis ao vírus, né? Pela idade, por comorbidades. E, enquanto isso, vai caindo a renda, né? A ponto de empresas irem à falência, a ponto de as pessoas fechando as portas de suas lojas. Além do desemprego que já havia de 13 milhões de desempregados, temos o dobro disso, mais os informais. Digamos aí que somos 70 milhões de brasileiros, a maior parte pais de família, a gente pode duplicar esse número. Apenas uma minoria, né, pode se dar ao luxo de ficar em casa, de pedir a comida pelo celular e de pagar pelo celular. A gente tem que pensar também na imensa maioria do povo brasileiro que está trabalhando agora de manhã para comer à tarde, né? Resumindo aí a situação, Alexandre, acho que essa é a minha posição. Oi, Renata. Sim. Eu acho que esse é o debate que está em curso não só no Brasil, mas no mundo, né? Como conciliar a proteção às vidas, à saúde e também como que as pessoas fazem para sobreviver. Queria pegar esse ponto da postura do governo federal em relação ao enfrentamento dessa crise de saúde pública. Gostaria de ouvir a sua avaliação do ponto de vista dos posicionamentos do presidente da República, como ele tem agido, qual a avaliação que o senhor faz? Acho que o presidente poderia olhar mais nas duas ciências, né? Trazer um grupo de cientistas econômicos e um grupo de cientistas da saúde, né? E para achar juntar esses grupos para achar soluções, tanto para a sobrevivência do brasileiro como vida, saúde, né? Quanto a sobrevivência do brasileiro como sobrevivência alimentar, digamos assim, que é a mais elementar que existe, né? Talvez o presidente esteja pecando, né, por uma decisão única. Ele foi eleito para governar, né, mas bem que poderia ter mais aconselhamento
de pessoas da área científica, tanto da economia quanto da saúde. A gente viu ele acabar de trocar, né, pela segunda vez, um ministro da Saúde em meio a essa pandemia. Ele tomou a decisão correta nesse caso? Eu acho que o ministro da Saúde sentiu que não deu liga entre os dois, na verdade, né? Saiu, não tinha nem um mês ainda que tinha assumido, né? E a gente vê que o ministro não era informado de medidas como, por exemplo, entrar cabeleireiros e academias de ginástica, né? Ele não sabia, ele ficou tonto ali naquele momento terrível para ele, né? Provavelmente ele sentiu que não ia dar a liga, né? E o presidente deve ter percebido isso também, né? Eu não sei como foi a escolha dele, mas foi isso que aconteceu, né? Então, mais um. Aliás, eu vi a entrevista do ex-ministro Mandetta na CNN, foi uma entrevista exemplar de um cavalheiro, né? Que foi assim, deu um exemplo de como um ministro que sai se porta em relação ao governo a que ele serviu. Alexandre, como que você analisa a postura dele, do presidente Jair Bolsonaro, especificamente em relação a uma daquelas 3 crises que a gente abriu a entrevista, na crise política? Você acha que ele estimula, ele tensiona ou tensionam com ele? Qual que é a sua leitura disso no que se refere à crise política? Qual que é o papel do presidente Jair Bolsonaro? Um papel talvez seja de confronto, você concorda, você discorda? O papel dele em relação a esses outros poderes e a forma, e também aos governadores, e a forma como ele se coloca e se comporta com esses outros atores políticos. Não, a gente viu o deputado Bolsonaro, volta e meia, tinha bate-boca na Câmara, né? É o temperamento dele. Esse é o presidente que foi eleito por 58 milhões de eleitores, quase isso, né? Esse é o temperamento dele, né? Eu imagino que se ele mudasse o temperamento, seria um hipócrita, né? Então, esse é o temperamento, tem que lidar com isso, né? E tem que administrar, né? Eu acho que esse temperamento explosivo, muitas vezes, tem significado reação negativa contra ele, né? Ou de pisar em casca de banana, ou de dar resposta no momento em que nem merecia resposta, né? Porque as pessoas estão cercando, que fazem perguntas para ele, querem fazer perguntas para ver se ele escorrega, porque as pessoas não se conformam de que o povo não a seguiu, né? Perderam a eleição em outubro de 2018, né? E talvez tenham querido se vingar por essa perda, e o pior é que está trazendo perda para os próprios autores disso, né? A gente olha a última pesquisa da CNT, que está mostrando exatamente isso, né? Na avaliação de como as pessoas acreditam nas notícias e de como as pessoas aprovam e desaprovam o presidente. Agora, o senhor não acha que esse estilo do confronto, ele caberia muito mais enquanto deputado, ou mesmo numa eleição, mas quando se é presidente, você tem que tentar, e não estou dizendo que tem que ser assim, mas eu digo que poderia ser assim, um pouco menos, propiciar um ambiente menos distensionado, principalmente em meio a essa crise múltipla que a gente está vivendo, que ele poderia, na presidência da República, distensionar em vez de tensionar? Sem dúvida. Agora, quase a gente está dizendo que a culpa da pandemia é do presidente e não do novo coronavírus. A gente está quase dizendo isso nesse momento, né? O presidente se acostumou, como deputado, ao entrechoque, né? Se acostumou em todas as campanhas eleitorais que ele fez, por ele e por outros que foram eleitos, a esse entrechoque. Eu acho que sim, que tem que ter, né, a presidência da República tem um cerimonial, né? Talvez o cerimonial deva segurar um pouco, né? Mas parece que ele gosta desse contato pessoal diário com os jornalistas, né? E é sempre um contato pessoal e diário que provoca fissuras, que provoca arranhões, né? Que provoca entrechoques, né? É uma questão de conter esse... Ele não vai virar um gentleman inglês, né? Mas eu acho que pode muito bem tentar segurar, puxar suas próprias rédeas.
Alexandre, você citou essa questão de que pontos que acabam provocando uma reação mais inflamada do presidente ou que o contrariam, né, vem de atores que estão inconformados com a sua eleição. Isso faz um eco ao que a gente escutou muitas vezes no governo anterior, no governo do PT, por exemplo, em que, sim, havia esse discurso, né, de um inconformismo com a chegada do partido no governo, né, de que havia inimigos na grande imprensa. O que o senhor vê de similaridades nesse discurso que se usava lá e que agora também ganha voz nesse momento? É verdade, Renata. No governo Lula, no governo do PT, no governo de Fernando Henrique, no governo de Sarney, a gente teve também essas histórias de fora Sarney, fora Fernando Henrique, fora Collor, tivemos. Né? São manifestações naturais, manifestações livres, mas eu nunca vi algo assim tão... Às vezes eu fico pensando, eu não acredito em teoria da conspiração, não acredito. Mas às vezes, puxa, não é possível que isso não seja combinado, porque é uma coisa incrível, né? Como se torce a informação, como se omite algumas informações. Essa pesquisa de que eu falei, da CNT, pesquisou a credibilidade do jornalismo e a credibilidade do presidente, que caiu. Né? Mas ninguém menciona sobre a credibilidade do jornalismo, que é menor ainda que a credibilidade do presidente. Né? Eu sei que é um mecanismo de autodefesa, né? Mas isso faz com que a gente entre num círculo vicioso e vá perdendo o nosso principal patrimônio, que é o patrimônio da credibilidade. Eu vi, né? Não me contaram, eu fui convidado para ir à UNB, uma universidade federal, faz décadas isso, 2 décadas e meia, e os alunos me perguntaram do jornalismo, último semestre do jornalismo, me perguntaram quais são os pilares do jornalismo. Né? Eu disse, olha, veracidade, clareza, simplicidade, objetividade, isenção e neutralidade. Quando eu falei em isenção e neutralidade, o professor deu um salto da cadeira. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Aí eu perguntei, ensino o quê? Ensino a serem militantes ideológicos, ele me explicou, para derrubar, para combater o status quo opressor. Então veio muito na cabeça essa militância de muito tempo. Quando a gente, na minha escola, a gente aprendia com o New York Times, né? de absoluta fidelidade ao fato. E lá o comentarista fazia o comentário, o editorialista fazia o editorial. Mas na notícia nós éramos fiéis aos fatos. Né? Essa era a escola do Jornal do Brasil, do Alberto Dines e depois do Walter Fontoura. Foi isso que a gente aprendeu lá e jamais saíamos disso. Né? Depois que o sujeito é promovido e passa a ser articulista, comentarista, aí passa a dar opinião. Mas o eleitor sabe que ali é uma opinião do jornalista, não é um fato que foi mudado ou que foi omitido ou que foi apresentada só uma faceta de 5 ou 6 facetas de um mesmo fato. Alexandre, o senhor entende que essa fala desse professor, especificamente na UNB, décadas atrás, reflete o trabalho de dezenas e dezenas, centenas de profissionais que todo dia exercem um jornalismo profissional? Não, centenas e dezenas de jornalistas que eu conheço, né, são absolutamente fiéis aos fatos, né, buscam a verdade, fazem um belíssimo trabalho. Né. Eu estou falando parece que dá uma cegueira em alguns, e os repórteres que estão na frente, no fronte, esses repórteres estão ali contando o que acontece. Né? Mas depois, sei lá, na hora de edição, às vezes acontecem algumas coisas, eu estou falando principalmente de jornais, né? Aí o título sai de alguma coisa que não importa. Né? Eu não estou acusando ninguém, não estou sequer reclamando, eu estou alertando. Eu quero alertar se a gente está realmente fazendo um tipo de militância ou se a gente está retratando os fatos tais como eles são.
Alexandre, governos anteriores também, principalmente o governo do PT, adotaram também uma postura crítica à cobertura de mídia, tal qual hoje o presidente Jair Bolsonaro também adota uma postura, por vezes até agressiva ali, contra profissionais de imprensa. Você não acha que também, muitas vezes, isso pode ser até uma estratégia de governo, né, de se utilizar e de reclamar e de entonar as fake news, né, como uma estratégia para desarmar notícias que sejam ruins contra os governos, seja o atual, sejam governos passados, sejam governos no Brasil e sejam governos mundo afora, né? Como uma estratégia mesmo de governo, de você desmoralizar uma classe para depois atribuir informações erradas e ruins para o governo como mentirosas. Qual que é a sua avaliação nesse campo? Bom, eu acho que nem o presidente Lula, nem a presidente Dilma, por exemplo, falando de PT, foram tão... trataram os jornalistas de uma forma tão forte, tão, às vezes, pouco cortês quanto o presidente Bolsonaro, né? Eu vejo aquele cala-boca, por exemplo, eu não sei, eu acho que eu nunca ouvi, né? Embora se falasse muito a respeito da presidente Dilma quanto ao trato pessoal, mas eu nunca vi, né? Nem o presidente Lula, né? Então, provavelmente... isso provoca um troco, né? E o que a gente está vendo aí é uma briga, na verdade, é uma briga de presidente Bolsonaro e de um modo geral, a mídia, né? De um modo geral. Então, um brigando contra o outro, né? E no meio está aí uma crise sanitária e uma crise econômica no meio dessa briga. Alexandre, só na briga, tirando um pouco essa parte de mídia, não tem também como você vê o establishment ou outros players, Supremo Tribunal Federal, Congresso, nesse enfrentamento com o presidente Jair Bolsonaro? Você acha que, ao fim e ao cabo, querem derrubar o presidente? E se você tiver essa avaliação que querem tirar o presidente, quem deseja, quem lidera esse movimento? Eu não vejo nenhuma liderança. Se houvesse esse movimento, ou se houver esse movimento, não imagino nenhuma liderança, né? O que a gente tem visto aí é governadores que já estão sonhando com a próxima eleição presidencial, né? O que é muito bom, né? É muito melhor pensar na próxima do que pensar naquela que passou, que não vai voltar, né? O que eu tenho visto também é o Supremo, né? O Ministério Público também, e eu não me refiro apenas ao presidente, mas a governadores, a prefeitos, né? Uma interferência do Poder Judiciário como se executivo fosse, e como se tivesse poder de veto sobre decisões do Poder Executivo, né? Ao mesmo tempo, o Supremo tem feito isso também em relação ao Legislativo, né? Sim, há vácuo de lei, aí tem que legislar, mas o Supremo foi feito para interpretar a Constituição e fazer alguns julgamentos especiais, né? Mas não para fazer leis nem para governar. Alexandre, agora falando um pouco sobre a relação do presidente com as Forças Armadas, o presidente, sim, é egresso, né, das Forças Armadas, né, depois teve essa longa carreira legislativa antes de se candidatar à presidência, mas ele costuma se referir a essa relação muito próxima às Forças Armadas em geral como um de sua base de apoio, né, como uma das forças que o mantém onde ele está, o mantém no poder ou o preserva. Ele fez essa referência recentemente, dizendo claramente, né, que tem o apoio das Forças Armadas. No fim, vimos que o ministro da Defesa teve de emitir ali 2 notas dizendo que o papel das Forças Armadas, na verdade, é outro, em defesa da democracia. Gostaria de ouvir o senhor sobre esses 2 episódios. Pois é, o papel das Forças Armadas é outro em defesa da democracia, você acabou de dizer, né? Democracia é eleição. O presidente está lá eleito por um processo democrático. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas, pelo artigo 142 da Constituição, são defensoras da pátria, etc., da lei e da ordem, né? Lei e ordem é manter o presidente da República governando, proteger o Congresso Nacional, proteger o Poder Judiciário, proteger os 3 poderes, as fronteiras brasileiras, etc., né? Então,
eu não vejo por que achar que isso virou notícia o presidente dizer que eu tenho o apoio das Forças Armadas, né? Na verdade, o apoio que ele tem é de uma maioria de eleitores, né? Isso sim, as Forças Armadas são órgão de Estado, né? Cujo comandante supremo é o presidente da República e cuja função é defender a lei e a ordem, ou seja, defender a democracia e liberdade, como disse aquela nota, que chegou aí além do que o presidente tinha dito, né? Foi além, dizendo que também é importante a independência entre poderes. Chegou a vir um recado naquela nota que o presidente nem tinha pensado nisso, né? Se referindo à questão do Ramagem não poder ser diretor da Polícia Federal, né? Então, eu não vejo nada de extraordinário nisso. Democracia é quando todos cumprem a lei, né? E tudo está funcionando dentro da lei, né? A democracia, por exemplo, é fazer crítica ao presidente da República, é fazer crítica aos poderes. É que tem um contexto, acho que importante aí, mas também coloco aqui também para ouvi-lo sobre, é da presença do presidente em alguns atos cujos manifestantes levantavam bandeiras antidemocráticas. São elas, né? Fechamento do Congresso, fechamento do STF, reedição do AI-5 e outras bandeiras como essa. O presidente prestigiou, mais de uma vez, esses atos, né? Então, o contexto dos questionamentos, as intenções dele ao evocar o apoio das Forças Armadas se deu muitas vezes, né, com relação a também esses gestos públicos do presidente. Eu não iria, por exemplo, lá para frente do QG do Exército, né, onde estavam fazendo manifestações, né, vivandeiras de quartel, ou seja lá o nome que se possa dar, né? Eu lembro de que o general Castelo Branco chamava isso de vivandeiras de quartel, que ficam percorrendo os bivaques, né, acho que, bom, uma é tempo perdido dos manifestantes de fazerem isso, né? E outra não foi o momento nem o lugar de o presidente ir lá e dar apoio para eles, é o que eu acho, né? Assim como se naquele dia na rampa em que havia um manifestante com a bandeira, com um mastro ao lado do presidente, em cima estava a bandeira brasileira e depois vinha a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel, né? Eu, se fosse presidente, diria, olha, fica só com a bandeira nacional aqui, que nós estamos no Brasil, né? Mas, enfim, são coisas que... Alexandre, você não acha que o presidente Jair Bolsonaro se fia um pouco nesse apoio das Forças Armadas, até como um elemento de sustentação política dele, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal não é muito próximo a ele, o Congresso Nacional não é muito próximo a ele, então ele se fia muito nesses generais e nas Forças Armadas, nessa proximidade com as forças, como um elemento de sustentação política no cargo? Olha, eu não sei, não poderia responder, porque eu teria que dizer eu acho, ou eu não acho, eu não entro, eu não tenho capacidade de telepatia, de ler pensamento, né? Ele confia nos generais que são, inclusive, da turma dele, são amigos dele, né? E alguém que foi eleito para ser presidente, que tem a possibilidade de nomear pessoas, né, tem a tendência de escolher aqueles em quem confia, né? A confiança é o principal, né? Nós já reclamamos no outro governo que não era a confiança, que era o voto no Congresso, a compra de votos no Congresso, que se dava ministério para partido político, que se dava direção em estatal, né, que o pessoal enchia o bolso, como a Lava Jato mostrou, né? Agora está nomeando gente de confiança, né? E a gente reclama, isso está aí um pontinho assim, que história é essa, né? Que aparece em manchete, o presidente declarou que quer alguém com quem ele tem afinidade na direção da Polícia Federal. Óbvio, se não fosse, seria um banana, né? Se ele vai nomear pessoas de confiança, né, tem que ter afinidade. Ele tem que ter afinidade com o ministro da Justiça, com o ministro da Educação, com o ministro da Saúde, com todos os ministros. Ele tem que ter afinidade, né? Se nomeasse gente com quem não tem afinidade, não sei, não estaria bem certo. Alexandre, você puxou dois fios, eu quero tratar dos dois, mas vou primeiro pela primeira parte do Congresso e depois acho que é super importante a gente falar, claro, desse episódio Moro. Já deixo para o Caio essa deixa em seguida, mas falando sobre a relação com o Congresso, sobre essa montagem técnica que foi feita, né, do discurso de uma montagem diferente do governo, né, do que de governos anteriores. Agora a gente viu recentemente uma sinalização de uma inflexão.
presidente recebendo os partidos do que se chama Centrão. Sim, algumas nomeações pedidas por esses partidos começaram a sair, ainda em postos menores, mas, de fato, há ali um caminho, né, que vem sendo trilhado. Como é que o senhor avalia essa aproximação? Ela é importante ou ela seria uma inconsistente com o discurso do presidente? Bom, em primeiro lugar, o presidente fez a promessa de campanha de que não entregaria ministério e estatal para partido político, né? Chamar para conversar, chamou 8, se não me engano, lideranças do Centrão para conversar, porque sentiu que se não conversar com o Centrão, ele tem lá a bancada ruralista, a bancada da segurança pública, a bancada evangélica, né? E isso ainda não é suficiente para tocar as reformas necessárias. Só que isso mudou tudo, a gente não tem mais reforma necessária. O país afundou total, nós vamos ter que fazer economia de catástrofe. Bom, aí voltando então ao Centrão. Saíram algumas nomeações, né? Vamos ficar de olho, né? Será que isso vai significar um aproveitamento, um não funcionamento do órgão, né? Foram uns órgãos pequenos aí, outros nem deu certo, né? Mas, enfim, o órgão mudou, vai ter só militância lá dentro, ele vai aparelhar com o partido, vai tirar os técnicos lá de dentro, botar gente que não entende, como a gente viu há poucos anos, né? Vamos ficar de olho para fiscalizar, para ver se é isso que vai acontecer aí com esse pessoal do Centrão. Não há uma quebra desse discurso do aparelhamento no primeiro escalão? Até concordo, se a gente olhar todos os ministérios, praticamente não há partidos políticos no primeiro escalão, mas se a gente observar o segundo, o terceiro e essas nomeações que estão saindo nos estados, DENOX, FNDE e por aí vai, tem muita indicação política, né? Então parece que no primeiro escalão menos, mas nesses escalões inferiores parece que houve uma quebra desse discurso. Você concorda, Alexandre? O discurso de campanha foi de não dar ministério estatal, né? Agora, de alguma forma, o presidente cedendo ao Centrão alguma coisa, né? Porque certamente não iam aceitar apenas, conversa, aperta a mão, vamos tomar um cafezinho, né? Então, vamos saber o resultado disso, né? Se o resultado for ruim, o presidente é que é responsável por isso. O senhor falou, inclusive, dessa aproximação ali como uma constatação de que mesmo com esse diálogo aberto com as frentes, né, ruralistas e outras frentes temáticas, né, que foi a estratégia que o presidente anunciou logo no início, havia ali uma constatação de que ele não conseguiria aprovar uma agenda de reformas mais ambiciosa se não tivesse também um diálogo aberto, uma conexão com partidos como o do Centrão. Mas o presidente parece pontuar em diversos momentos uma preocupação com ser sacado do poder, né? Fez isso, por exemplo, ao falar das intenções do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faz isso ao se referir com governadores. O presidente está tomado por esse entendimento de que ele poderá sofrer impeachment, de que há um movimento em curso para tirá-lo do poder? Pois é, porque ele lendo o noticiário, ele fica com essa impressão, né? A gente acompanhando o noticiário fica com essa impressão, né? Agora, conversou há pouco, essa semana, conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o dono da agenda e que tem lá 31 pedidos de impeachment, que já declarou que não vai encaminhar nenhum pedido agora, nem nos próximos anos, né? Então, eu acho que ele pode tirar isso da cabeça, né? E cuidar de dar uma mexida nesse momento que o Brasil está precisando. Esse é um momento de crise violenta, como nunca vimos uma crise econômica e, em consequência de uma crise sanitária também imensa, né, em que vai jogar tudo por terra. Por exemplo, toda a luta por uma reforma da Previdência foi embora. O dinheiro da reforma da Previdência que seria economizado já foi embora, né? Está indo dinheiro aí agora para os estados, que é necessário, né? Dinheiro para
para fazer assistência social, aí, esse Corona Voucher, né? E a crise de economia parada, né? A exceção mesmo do agro, que está com bons resultados, mas vai ser um novo olhar para o Brasil. Eu acho que o governo, e quando eu falo governo, eu falo dos três poderes, o governo vai olhar para um outro Brasil, vai ter que resolver problemas de um outro Brasil muito mais complicado do que esse. Alexandre, você acha que o presidente Jair Bolsonaro vai sair maior ou menor dessa crise? Não sei, tem que fazer pesquisa de opinião, né? Eu não sou julgador, não faço achismo nem chute, né? Vamos ver as pesquisas de opinião. As últimas pesquisas estão baixando a aprovação deles. Daqui a pouco empata com a aprovação da credibilidade aí da gente, né? Não, mas na sua avaliação, traçando um cenário, porque você está falando ali de um novo Brasil depois dessa crise, você acha que ele tem as condições para sair politicamente maior e caminhar bem para uma reeleição? Ou você, na sua avaliação de analista, né, de cenário político, você acha que pode ser mais perigoso para ele caminhar até 2022? Não sei, né? Eu diria o seguinte, se ele avaliar que saiu maior ou saiu igual, ele vai se candidatar à reeleição. Se ele sentir que não pode enfrentar uma eleição, ele não vai se candidatar. Essa é a conclusão óbvia, né? E imprevisível, porque a crise sanitária está presente, né? Mas a crise econômica, acho que mal começou. Alexandre, focando de novo e considerando os aspectos dessa crise em que vivemos, né? O presidente deixou de forma muito clara, não é nem apuração de bastidor, ele mesmo fala, né? Qual é a visão dele sobre como deveríamos seguir, né? Retomar a economia, acabar com as medidas de restrição, ou boa parte delas, usar a cloroquina como uma forma de aqueles acometidos pela doença como uma via de tratamento, e ele, inclusive, esses dias deu uma nova sinalização, pediu para que o empresariado ajudasse a pressionar governadores e prefeitos para que essa agenda possa ser colocada na rua. Qual é a avaliação do senhor a esse caminho? Veja só, o presidente, na verdade, está diante dessa crise assim como Pilatos, né? Ele não tem os poderes para lidar com o essencial dessa crise. Os governadores e prefeitos é que têm os poderes. Isso é determinação, é interpretação do Supremo da Constituição. Então, de certa forma, ele fica numa posição favorável de dizer, olha, isso não é comigo, isso é com o governador de São Paulo, ou o governador de Tocantins fez melhor assim, fez melhor assado. Cada governador vai ter que avaliar a sua situação, a situação do seu estado, né? E dentro do seu estado vai ter que conversar com os prefeitos para ver que municípios podem retomar a atividade, não tendo nenhum caso, e os que não podem, né? O que o presidente pode fazer é observar de longe, né? Ele vai lavar as mãos, né? Isso falando numa atitude que o favoreceria, né? Agora, se continuar essa briga dos dois governadores, né, que são os mais vistos aí, o Witzel e o Dória, e o presidente, essa briga é recíproca, né? É uma coisa que não é um bom exemplo para o povo, para o eleitorado, é um desperdício enorme de energia dos dois lados, né? O maior estado do país versus o presidente da República, e a recíproca é verdadeira. Não é algo que seja aconselhável continuar. A primeira coisa para melhorar as perspectivas do país é parar com essa briga entre eles, né? Alexandre, qual que é a sua leitura do esse episódio recente do Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro, à luz do que a gente já sabe, né? Os depoimentos, o tal do vídeo, do que já vazou dele. Qual que é a sua leitura? Quem que estava errado aí? Quem cometeu o crime aí? Qual que é a sua avaliação desse episódio? Bom, ninguém cometeu crime, né? Nem mesmo o Aras vai decidir isso, né? Mas pelo que a gente viu, a montanha não pariu sequer o ratinho, né? Eu acho que o
o ministro poderia muito bem esperar para pedir demissão e depois fazer aquela série de insinuações que ele disse que não estava dizendo que o presidente estava cometendo crime, né? Ele quis se preservar de denunciação caluniosa, né? Mas eu acho que perdemos muita energia nisso, muita força nisso, nessa briga aí de egos, né? Porque o ministro não conseguiu manter o diretor da Polícia Federal que o presidente queria tirar, né? Então, foi um desperdício o que aconteceu. O senhor acha que o Sérgio Moro é um... Só um minutinho. O senhor falou sobre essa questão da afinidade, né, do presidente que ele tem que ter com o ministro, né, não só da Justiça, mas com outros, e citou, inclusive, aí vou retomar um ponto que o senhor falou um pouco antes, né, também no caso da Polícia Federal. Mas nesse caso específico, a gente viu um interesse do presidente em superintendências, ou seja, na estrutura da Polícia Federal, e isso emerge dessa sequência de depoimentos, né, a gente tem ali relatos, por exemplo, do superintendente que no ano passado foi sondado para substituir o que estava no Rio de Janeiro, que foi sondado e chamado ao cargo pelo Alexandre Ramagem, que o presidente gostaria que comandasse a Polícia Federal. Por que um interesse tão específico do presidente da República em engrenagens da Polícia Federal e não somente, né, no seu ministério e na Direção-Geral da Polícia Federal? O interesse em engrenagens, seja lá qual for, essa do Rio de Janeiro, ele disse que queria porque ele é do Rio de Janeiro, né? Engrenagens. Se ele tivesse interesse em inquéritos, eu acho que seria muito grave. Agora, se ele não pode mexer em direções da Polícia Federal com as quais ele não estava satisfeito, né, então ele não é chefe, né? Ele inclusive, nessa reunião ministerial, ele estava reclamando de todos os ministérios que não mandavam informações estratégicas de inteligência. Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, né? Polícia Federal, ABIN, Forças Armadas, reclamou disso, né? Enfim, é o que eu vi, né? Mas a gente vai ver, o Aras vai decidir do que se trata, né? E depois o ministro Celso de Mello é que vai resolver se houve ou não houve indício de crime que possa aprofundar ainda mais a investigação nisso tudo que o então ministro Sérgio Moro falou como ministro. Qual que é a tua visão do Sérgio Moro? Você acha que ele é um técnico ou ele é um político? Eu acho que ele não deu muito certo como político, mas agora ele tem força política, né? Quer dizer, agora, ele já tinha força política quando era juiz, né? Ganhou assim um apoio nacional, né? Entusiástico, né? Aí foi escolhido ministro, né? De comum acordo, tanto que ele abandonou uma carreira brilhante, né? Entrou no ministério. Aí no ministério parece que não se acertou com o presidente da República, o que a gente viu, que ele se queixava de que o presidente se metia nas coisas dele. Ele é auxiliar do presidente. Todo ministro é um mero auxiliar do presidente da República, né? Por isso mesmo eu fico danado da vida quando vejo um deputado ou senador que é empregado do seu eleitor trocar de emprego, né? Dar as costas para o seu eleitor e virar empregado do prefeito, do governador, do presidente. Mas aí, voltando, aí ele assumiu o ministério, parece que não teve liga, né? Assim como o último ministro da Saúde não teve liga com o presidente, saiu, mas ele saiu, ele está sendo aplaudido por gente que antes não o aplaudia, né? E ele se apresenta aí, eu acho que ele é um bom candidato de oposição a Bolsonaro para a próxima eleição presidencial. Alexandre, o senhor cita essa questão de que todo ministro, no fundo, é um auxiliar do presidente da República, né? Ministros são escolhidos pelo presidente da República, ele tem essa prerrogativa. Agora, no caso do presidente Jair Bolsonaro, ele usou, inclusive, como um ativo eleitoral, dizer que em algumas áreas ele terceirizaria. Por exemplo, foi assim no caso da economia, quando ele martelou bastante durante a campanha que quem respondia por isso era o agora ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Que essas decisões, essas orientações todas estavam com ele. Ele voltou até depois de eleito fazer essas afirmações algumas das vezes. No caso de Moro, foi ali oferecida aquela carta branca. Quem errou nesse caso? O candidato e depois presidente eleito ao dizer que algumas áreas seriam de outros?
ou desses ministros reivindicarem esse protagonismo? Pois é, foi uma das condições para o ministro Sérgio Moro, segundo ele conta, para assumir, receber uma carta branca, né? Agora, durante a relação dos dois, não funcionou, né? Não deu certo e por isso ele saiu, né? Então, foi esse o motivo. Eu lamento que a gente tenha perdido, que a justiça brasileira, o judiciário tenha perdido Sérgio Moro, né? Mas acho que é um bom quadro agora para a política. Alexandre, quem é esse terço da população que apoia o presidente Jair Bolsonaro em todas as pesquisas aparece ali 30%, 28%, 35%. Qual que você acha que é o perfil e você avalia que esse grupo deve permanecer com o presidente até o final do seu mandato? Não sei, eu vejo os apoiadores que vão lá para frente do Palácio Alvorada, né? Se for uma amostragem, é gente que fica de joelhos na frente do presidente. É aquele apoio que Lula tinha também, mais ou menos nesse nível, né? Que é um pessoal que não sei se daria a vida pelo presidente ou daria a vida por Lula, mas é uma gente assim bem, digamos, um apoio muito, muito forte. Gente que pega ônibus para vir para Brasília para mostrar para o presidente, olha, fique firme que nós estamos apoiando. Nesse sentido, o senhor vê o bolsonarismo como um fenômeno político que veio para ficar, como a gente viu, né, o petismo, também o lulismo, né, que segue presente para uma parcela da sociedade. O bolsonarismo é algo novo e que o senhor imagina que siga no cenário pelos próximos anos? Pior é que não é novo, né? Teve getulismo, eu ainda lembro do getulismo, né? Getulismo, o pessoal do Juscelino, né? Pessoal do Collor, pessoal do Lula, né? A gente está sempre, parece que é uma parte do Brasil que fica atrás de figuras, né? de salvadores da pátria, né? Eu acho que talvez seja esse um dos nossos problemas, né? Aí fica um caminho fácil para o populismo, para a demagogia, né? Eu acho que salvadores da pátria somos nós, né? Cada um de nós somos os salvadores da pátria. Se a gente resolver os nossos problemas, né, e se a gente for bem na vida, nós seremos os salvadores da pátria, a soma de todos nós, né? Eu costumo dizer que não deposite a sua confiança, né, não transfira para o Estado brasileiro a salvação da pátria, né? Tenha a noção de que é sua essa responsabilidade. E essas pessoas que seguem presidentes, né, como Lula, como houve com Collor, havia muito com Getúlio, né, e está havendo agora, né, são pessoas que vibram com o presidente e acham que ele é o salvador da pátria. Qual que é a sua avaliação do Supremo Tribunal Federal e a relação dele com o Palácio do Planalto hoje, Alexandre? Olha, eu acho que a relação, pelo que eu sinto e vejo, a relação entre o presidente do Supremo e o presidente da República é uma boa relação entre chefes de poder no regime democrático dos três poderes, né? Tanto quanto a relação de Rodrigo Maia e Alcolumbre com o presidente da República, com o presidente do Supremo. Lá no Supremo são 11 cabeças diferentes, né? A gente vê uns brigando com os outros, às vezes, né? Como a gente vê como consequência do fato de que está sendo televisada lá pela TV Justiça. Eu não sei se vinha de mais tempo, quando as sessões eram mais discretas, digamos assim, né? Mas a gente vê que cada ministro tem uma característica pessoal. Agora, de tudo isso, a gente fica pensando, né? Todos os ministros do Supremo que estão lá foram indicados por presidentes da República, né? Tiveram que ser aprovados pelo Senado, tiveram que ir lá no Senado, conversar com os senadores, etc., né? Será que não existe alguma outra forma em que o ministro do Supremo fique mais livre de compromissos com quem o indica, com quem aprova, né? Eu fico sonhando com isso. Eu não sei se é possível. Os constituintes de 88 não acharam fórmula melhor, mas
essas questões que envolvem o Supremo, né, quanto mais o Supremo entra no noticiário, mais isso significa que existe alguma crise, que acaba lá, né? Que o Supremo não se politize, que o Supremo fique em torno da Constituição e sem compromissos com o poder político, né? Porque é o único dos poderes que não tem voto, né? É indicado pelo presidente que tem voto e aprovado pelos senadores que têm voto, né? Eles se legitimam por isso, né? Mas eu não sei, talvez pudesse haver alguma forma ainda mais perfeita de escolha dos ministros do Supremo. O senhor diz, né, que o ideal é claro que não haja politização no Supremo Tribunal Federal, mas o senhor vê essa politização hoje nas decisões ou nos posicionamentos públicos? De que forma se dá essa politização do Supremo? Eu fico na dúvida, né? Porque eu não tenho como perguntar para um ministro do Supremo se é aquilo ou não que eu li no jornal, né? Mas toda hora a gente vê no noticiário, fulano era amigo de fulano, por isso assim, assado, né? Não sei se faz parte aí do disque-disque, né? Mas eu temo que possa haver politização, né? Mas também sei que são 11 pessoas humanas, né? Que vão agir de acordo com tudo que passaram na vida desde crianças, né? Tem lá o seu substrato psíquico na hora de interpretar a Constituição, podem, como a gente tem visto, um mesmo artigo é interpretado diferente, né, por ministros do Supremo. Mas não custa lembrar, né, que decisão da Justiça se cumpre, né? Isso é democracia. Decisão da Justiça se cumpre, né? Pode até se discutir, mas se cumpre. Esse é um ponto que tem que ser posto aí. Alexandre, você acha que a esquerda brasileira, qual que é a sua avaliação sobre a esquerda? Você acha que ela consegue se reestruturar ou a onda ainda no país até 2022 continua sendo à direita? Nesse momento, a gente olhando as pesquisas, a onda é à direita em termos de número, não em termos de poder sobre a opinião pública, né? Mas tomara que haja esquerda e direita. Eu falei muito sobre isso, né, quando reclamaram que o país estava ficando radicalizado. Eu disse, gente, é que só tinha um lado. O outro lado tinha vergonha de se manifestar. Agora tem dois lados, tem norte e tem sul. Quem sabe a gente chega no Equador, chega no meio, né? Todo mundo diz que a virtude está no meio, né? Eu acho que a melhor coisa é essa discussão de ideias, né? Porque da discussão, do entrechoque, da dialética, né, a gente chega à melhor busca de soluções e da verdade, né? Agora, é uma pena que o país fique patinando nisso, né, nessas coisas, enquanto outros países que estavam atrás da gente já estão lá na frente, né? China, por exemplo, em toda a minha juventude, a China era uma coisinha lá embaixo, né? Hoje é o segundo país do mundo em poder, né? Poder econômico, poder militar, né? e inclusive em tecnologia também, né? Mas quando o senhor fala desses polos, né, bem, agora a gente tem um outro lado que seria o surgimento da direita, é o que eu estou entendendo, né, que antes teríamos só um debate, inclusive político no Brasil, centrado em ideias mais à esquerda. Como é que o senhor classificaria esses polos hoje no Brasil de direita e esquerda? Porque, por exemplo, a considerar a plataforma do presidente Jair Bolsonaro foi conservadora nos costumes, liberal na economia. Diante disso, a partir desse ponto, como é que o senhor classificaria esses polos hoje no Brasil? Pois é, em alguns países o liberal é a esquerda, né? Então, o liberal na economia, conservador nos costumes, é a busca de uma fórmula que pegue o melhor dos dois lados, né? Será que esse é o melhor dos dois lados, né? Então, a esquerda discute que a economia liberal é uma economia longe da economia estatal, né? Que a família conservadora é algo retrógrado, né? São divergências, né? Divergências que
tomara que conduzam não a um choque, mas a uma discussão de ideias. Eu costumo dizer que discutir ideias não é usar adjetivo na interjeição, é usar substantivos e verbos para que cada um explique a sua posição, o outro ouça, né, e venha com outro argumento. Diz, puxa, então, olha, você tem razão nisso, eu tenho razão naquilo, né, mas para isso existe campanha eleitoral que não está sendo bem aproveitada, né? Mas o senhor vê que o presidente Jair Bolsonaro de fato se rendeu ou se converteu, vou usar esses termos, o senhor fique à vontade para usar outro melhor, ao liberalismo? Ele lá atrás defendia ideias distantes da plataforma de Paulo Guedes, que ele abraçou na campanha. Já no governo deu alguns sinais muitas vezes contraditórios, né? Por exemplo, vou usar como exemplo a reforma administrativa, que não chegou a ser enviada, não por não vontade de Paulo Guedes, mas porque o presidente tinha suas reticências. Como é que o senhor vê hoje em dia esse pensamento econômico do presidente Jair Bolsonaro? Bom, até onde eu sei, ele teve essas ideias quando deputado, ideias mais nacionalistas e estatizantes, e depois teve uma conversa longa com Paulo Guedes, e muito produtiva, o que se contou, né, antes de Paulo Guedes ser escolhido, e foi por causa daquela conversa que ele foi escolhido, né, e agora mesmo eu ouvi ele falando que Paulo Guedes fala por ele, e não ele fala por Paulo Guedes. Então, eu diria que se converteu ao liberalismo, ou sim, concordou que a saída é aquela. Era, né? Porque agora a gente está falando de outro futuro, né? Agora vai ser outro Brasil, é o Brasil pós-pandemia, o Brasil pós-paralisia, pós-mortes pelo coronavírus. Eu não sei se liberal ou o que vai poder funcionar, agora tem que ser economia de guerra, né? Essa é a verdade. Então, a gente está discutindo se é liberal, se não é liberal. Acho que o pragmatismo manda que se enfrente com a melhor solução. E eu não sei qual é a melhor solução, porque eu não sou especialista em economia nem em coisa nenhuma. Alexandre, eu queria aproveitar que você acompanhou muito de perto e acompanha ainda todos os últimos presidentes da República. Não precisa fazer uma avaliação de todos, evidentemente, mas pelo menos aqueles desde a redemocratização, bem singelamente, mas quais você considera os melhores, os piores, ou pontos bons, pontos negativos nesses presidentes, nos últimos presidentes da República? Vai surpreender. Itamar Franco, no topo. Por quê? Uma que ele fez, confiando na sua equipe, o real. Gente, a inflação era 5.000% ao ano, 84% ao mês. Ele mudou o país com isso, completamente, né? Apareceu outro país que passou a ter uma moeda. Não tinha moeda, a moeda era o dólar. Passamos a ter uma moeda onde a referência material de um país é a moeda, e nós não tínhamos essa referência. Aí podemos cuidar de outras coisas, né? Porque antes era só a sobrevivência. Será que amanhã a minha empresa vai estar viva? Né? Era isso, 84% ao mês de inflação. Itamar Franco fez isso. Itamar Franco, quando o ministro-chefe do gabinete civil dele, Henrique Argrives, foi denunciado por alguma coisa, no Congresso, né? Ele mandou o Henrique Argrives embora e disse, você sai do ministério, ele acertou isso com o Henrique Argrives, você deixa o ministério para provar a sua inocência, e se provar a inocência, volta. E voltou. Né? Voltou. Quer dizer, não é para qualquer um isso. E o pior, Alexandre? Oi? E o pior? Melhor não falar. Melhor não falar. Que é uma pessoa que eu respeito muito. Alexandre Garcia, gostaria de agradecer muitíssimo a conversa, os esclarecimentos e a sua participação aqui na CNN. Muito obrigado a vocês aí. Parabéns pelas perguntas. Obrigado, viu, Alexandre? Muito obrigado.